não deixar votar no Bolsonaro. O resto, cada um vota, né? Mas a vida é assim. Esse é macho que nem o Bolsonaro se identificar aí. Bom, para fechar, e feita essa introdução que é longa sobre a questão do financiamento que fica em aberto e que a gente deve cada vez mais pensar como fazer e como enfrentar esse tema, me parece que do ponto de vista do mapeamento daquelas situações onde exista um problema concreto e objetivo de financiamento sindical, eu creio que deva ser papel das federações, nesse momento, fazer um mapeamento dos TACs, acordos judiciais, tudo aquilo que limite o financiamento sindical. É importante que as federações tenham esse mapeamento dos seus sindicatos filiados. A gente precisa saber aonde estão concentrados os nossos problemas de financiamento sindical para que a gente aproveite essa maré favorável dentro do Ministério Público do Trabalho para que a gente possa fazer a virada, no sentido de que a gente reforce a tese de que as autorizações dadas na Assembleia da categoria são fundamentais para o financiamento sindical. E naqueles TACs que são restritivos, naqueles termos de ajustamento de conduta, onde os sindicatos assinaram, se autolimitando na implementação dessas contribuições, a gente peça a revisão delas. Aonde a gente perdeu ações judiciais que diziam respeito à cobrança em ações civis públicas, que a gente peça a revisão disso. Então eu creio que é um papel das federações e das suas assessorias jurídicas nesse sentido. O papel de enfrentamento com o patronato. E aí tem algumas questões que eu acho que são importantes a gente pensar sobre elas. Porque tem patrões e patrões, né? Tem uns que estão achando que podem ir à forra e escalpelar os trabalhadores e o movimento sindical. Alto lá. Alto lá. Tem algumas ferramentas que ao longo do tempo a gente foi esquecendo de utilizar e que me parece sejam importantes para a gente reorientar a nossa estratégia de atuação. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, certamente vocês saberão me responder quais são os bons e os maus empregadores, não é verdade? Não, esse patrão aqui é razoável, cumpre a convenção, respeita a legislação e respeita o sindicato. Esse patrão não, esse patrão é ruim, é duro na queda, é difícil, incomoda, dificulta. E tem outros que são médios, nem lá e nem cá. Todos vocês sabem quais são os bons e os maus patrões. Agora, nós precisamos saber quais são os bons e maus patrões no respeito ao direito dos trabalhadores. E um indicativo disso se dá via as condenações judiciais na Justiça do Trabalho. Se você for na sua cidade e pedir uma certidão do Fórum da Justiça do Trabalho, eu quero uma certidão da empresa A, B, C e D, a Justiça do Trabalho vai te dar essa certidão. E lá você vai verificar quais são as condenações mais comuns dessa empresa. Se ela é mais condenada por comissionamento, se ela é mais condenada por violação a intervalo de almoço, se ela é mais condenada porque desrespeita a anotação no registro de ponto, tudo isso vai aparecer. E aí você tem uma ferramenta importante para fazer o monitoramento de empresas, especialmente aquelas que desrespeitam de forma mais sistemática o direito dos trabalhadores. Vai ver quantas condenações essa empresa tomou, por quais motivos. Por que não também fazer um checklist junto ao Ministério Público do Trabalho? Que eu sei aqui na construção civil que vocês são muito parceiros do Ministério Público e são demandados. Mas tem que fazer o caminho inverso. Falou, Ministério Público, me dá aqui a lista dos TACs que essas empresas assinaram aí. De excesso de jornada, de contratação de estagiários, qualquer tema. Pede cópia que eles têm que fornecer para vocês, porque a parceria tem que ser de mão dupla. Vocês serem parceiros do Ministério Público, mas o Ministério Público também dizer para vocês quais são as empresas que já estão, de alguma forma, com a sua conduta ajustada para determinados temas. E aí a conta é simples, gente. A empresa assina TAC e segue sendo condenada sobre o objeto do TAC,
A empresa se comprometeu a não exigir sobrejornada além da 10ª hora e tem condenação aqui porque excede da 10ª hora na Justiça do Trabalho. Alguma coisa tem de problema. E aí você tem na mão uma ferramenta do Estado juiz e do Estado fiscalizador, do Ministério Público, no sentido de exigir comportamentos diferentes e ir para cima da empresa com um novo ferramental. Um ferramental mais qualificado, que incorpora o seu discurso, a sua narrativa e lhe dá condições de fazer um enfrentamento mais objetivamente, mais claro e mais sério, para que as empresas respeitem os sindicatos. Evidentemente que a reforma nos colocou, em parte, na defensiva, dificultou a nossa vida. E parte do patronato quer aproveitar esse momento para retirar direitos. Ou convalidar a reforma trabalhista nas negociações coletivas. Na medida em que a gente vai para a mesa de negociação e mostra claramente, olha, eu não posso regulamentar isso nessa convenção coletiva porque vocês têm vários problemas acerca desses pontos. Você já mostra para o outro lado que efetivamente você tem condições de tomar outras medidas que não só aquelas tradicionalmente reconhecidas e utilizadas. Por fim, eu deixo essa sugestão para a nova central e para as federações, para a gente rapidamente montar ou reativar aquilo que seja um coletivo jurídico para a gente coordenar um conjunto de ações integradas, uniformizadas, no sentido de orientar os sindicatos de maneira mais clara nisso que eu estou sugerindo. Como fazer, como encaminhar, como orientar o advogado localmente para tomar as medidas, para que a gente também tenha na trincheira do judiciário possibilidades concretas. Eu não tenho ilusões em relação ao judiciário, mas algumas empresas são sistematicamente violadoras de direitos e elas precisam tomar ações coletivas dos sindicatos exigindo danos morais, exigindo pagamento de jornadas excessivas e todos os eventuais violações existentes, inclusive das nossas convenções. Porque não adianta firmar instrumento coletivo, convenção coletiva, e não fazer respeitar esse instrumento com os patrões, gente. Porque senão a gente paga papel de bobo da corte. Ou aquilo que nós assinamos no instrumento coletivo tem validade integral, inclusive das contribuições, ou a gente só fixa condições que são favoráveis e de interesse aos patrões e flexibilização de direitos. Por isso que para nós é muito importante a gente ter clareza na estratégia jurídico-política. Ah, Sandro, você é advogado. Eu estou convencido que os jurídicos são ferramentas importantíssimas agora para fazer o enfrentamento como uma ferramenta de apoio à ação sindical. Lembrando, o jurídico dá suporte à ação sindical. Ele não substitui a ação sindical. Então, para mim, fundamentalmente é recuperar um núcleo pensante de estratégias jurídicas comuns para que a gente, evidentemente, adequando a cada realidade concreta, prática de cada segmento aqui representado na nova central, a gente possa desenvolver tarefas comuns, unificadas e que subordinem as ações dos colegas localmente, das assessorias jurídicas, até para a gente prestigiar uma atuação sindical de natureza coletiva, de substituição processual, para que a gente possa fazer valer os direitos previstos nas convenções, na convenção coletiva, na Constituição Federal e na legislação. Eu disse tudo isso a vocês porque o cenário que era ruim durante o ano de 2018 está acabando, né? Está acabando o ano, no caso. Estamos já em agosto. Na prática, temos mais 3 meses e com a eleição o quadro vai se definir. A partir das eleições presidenciais, a gente vai ter um quadro mais claro do que vem a ser uma política trabalhista. Qual será a política trabalhista do novo governo? Será de arroxo? Será de implementação de restrição de direitos ainda maior ou não? Isso o voto popular é que vai decidir. E me parece que o papel e a importância que o movimento sindical tem, no sentido de definir e orientar a classe trabalhadora, no sentido de ter
um encaminhamento claro e objetivo de que o seu voto pode ser uma arma que vai sim defender os seus interesses ou pode ser uma arma que dê um tiro na sua própria cabeça. O momento é difícil, companheiros, o momento requer fé, requer obstinação, requer tomada de decisões difíceis. Me parece que cada vez mais as entidades sindicais, suas diretorias, devem buscar essa solidariedade que sempre foi a marca diferencial do movimento sindical. A solidariedade, a união e a fé para que a gente possa enfrentar os desafios que estão colocados. Fico à disposição aqui para a gente fazer um bate-papo no final. Muito obrigado pela oportunidade e força para todos. Nós vamos abrir um pouquinho aqui para umas 2 ou 3 perguntas que nós estamos adiantado do horário e já escrevendo bem sucinto o nosso companheiro Tenório. Nós vamos tocar meio rápido aí, Tenório. Mas algum dos companheiros queira, nós vamos fazer só um limite aí, porque nós estamos adiantados do horário, nós precisamos ouvir o doutor Luiz Antônio Camargo. Quem viu a doutora Zilmara falar, ele é vibrante, tal qual a Zilmara, só que ele é procurador aposentado. Então ele sabe muito mais coisa do Ministério Público do Trabalho e tem uma bagagem boa para nos apresentar aí. Tenório. Doutor Sandro, eu sou um dos poucos sindicalistas que não tenho muito apego a essa contribuição, devido à minha origem. Quando eu entrei no movimento sindical, na década de 80, nós éramos totalmente contra, naquela época, a CUT. Nós dizíamos o seguinte: essa contribuição é para sustentar pelego. Mas os tempos mudaram, tá? Eu ainda continuo com a mesma posição. O que está faltando, eu estou falando isso, eu não estou em condições de falar, é trabalho, entendeu? Uma curiosidade que aconteceu lá em Iapere: um presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, usando a rádio para dizer aos trabalhadores, inclusive da madeira, para não pagar a contribuição sindical, que não precisa mais. Existe, inclusive, alguns sindicatos do Sudoeste urbano defendendo essa tese publicamente. Aquele pessoal mais ligado à CUT, eles dizem quando falam isso na rádio, inclusive, entendeu? Então a minha opinião é o seguinte: não adianta ficar chorando leite derramado. Nós estamos montando um plano de trabalho em Beltrão para ir à luta, ir na fábrica, falar com o trabalhador, associar o trabalhador. Não vejo outra saída. Agora, se a gente vai conseguir, não sei, está difícil. O trabalhador está muito arredio com o sindicato, tá? Ele escuta de um lado um sindicato falar que não vai pagar e o outro falar que tem que pagar. Então, onde é que nós estamos? Não existe uma unidade dos sindicatos. Eu vejo isso com muita preocupação. Doutor Sandro, cumprimentá-lo aí pela brilhante palestra, como sempre, trazendo orientações e deixando o dever de casa, né, para todos nós que somos dirigentes sindicais. A questão dos partidos, dos financiamentos dos partidos políticos, me parece que há um projeto nesse sentido para piorar mais ainda, né? Beneficiar mais aqueles grandes partidos. Não sei se o senhor já teve conhecimento, conhece o projeto, né? E em detrimento daqueles partidos menores, quer dizer, então, daqueles que realmente não têm recurso nenhum para concorrer. Então, Denilson, nós temos que sair com o chapéu na mão mesmo, né, para eleger os nossos trabalhadores para o Congresso Nacional. Doutor Sandro, apenas mais uma informação e ver até o que o senhor acha dessa situação. Nós ajuizamos agora 5 dissídios coletivos na área do turismo e hospitalidade e nesses 5, 4 nós fizemos acordo, tá? E no tribunal, incluindo a contribuição assistencial e também com a posição favorável do Ministério Público do Trabalho. Então, isso para nós até aqui está sendo bastante importante. Estamos aguardando apenas a homologação, que nós já protocolamos
né, peticionando e pedindo a homologação, visto que ficaram pendentes algumas questões, né, no que foi tratado dentro do tribunal, para que a gente acertasse fora e protocolasse pedindo aí a homologação. Então, um passo assim, eu entendo, por parte do tribunal, né, do Ministério Público, importante, e saber qual a sua opinião sobre essa questão, mas eu digo no sentido, a sua posição é que nós abrimos mão de algumas questões, assumimos algumas responsabilidades junto à classe patronal para constar a contribuição dos trabalhadores, ou seja, em caso de uma ação, né, o sindicato restituir a empresa em função daquela situação após o trânsito de julgado de uma sentença, de um acordo. Né? Então, e essa mesma responsabilidade nós julgamos também na contribuição patronal, que caso haja uma ação, porque a procuradora que esteve, uma das procuradoras que esteve presente na sessão ou na audiência, ela disse que se fosse no caso de ajuizar uma ação em relação à contribuição, ela estaria ajuizando uma ação em face dos dois sindicatos. Porque aí a responsabilidade caberia aos dois. Então, só saber a sua opinião sobre essa questão de a gente abrir mão dessa situação. Tenório, exatamente o que eu disse no começo. Nós temos que, com clareza, transparência e sinceridade, estabelecer o pacto político dos sindicatos, federações, confederações e centrais. Se esse pacto político de financiamento da estrutura sindical passa ou não pela contribuição sindical. Nós temos que decidir o tema. Ele está em aberto. Não há uma definição fixada ou final sobre o tema. E se decidirmos pela superação da contribuição sindical, como iremos ter um sistema de financiamento que vincule a manutenção das estruturas confederativa e de central? Esse é o pacto político, honestamente, que precisa ser feito. Nós precisamos dizer para nós mesmos, bom, nós vamos seguir apostando na contribuição sindical ou não? Se vamos seguir, em que condições? Em quais condições? Nós vamos fazer o enfrentamento da autorização individual e coletiva? É o caso da gente despender tempo e esforço para a contribuição sindical, sendo que talvez a gente devesse se esforçar no sentido de ganhar corações e mentes dentro do Ministério Público e dentro do Judiciário na questão da contribuição negocial, e justamente por isso estabelecer um pacto político que seja de financiamento do sistema confederativo? Algumas categorias isso já está mais resolvido, e o Estado do Paraná, eu digo para vocês que é exemplo nisso, né? Aqui a FETRACONSPAR, a FETROPAR e a FETEPAR têm um sistema de representação das entidades sindicais de primeiro grau, e creio que não seria problema fazer o rateio de eventual contribuição decorrente da negociação coletiva. O problema é, o movimento sindical nacional topa enfrentar esse tema? Nós precisamos abrir esse debate, porque senão a gente despende um esforço danado, vai ajuizar ações de cobrança, vai juntar atas, vai tentar convencer o judiciário de que da nossa tese, de que a autorização é coletiva, que nós precisamos enfrentar esse tema, e depois nós vamos ter que fazer o mesmo esforço para a contribuição negocial, assistencial. Eu não sei se pode ser que eu esteja enganado, e em novembro a gente já tem um quadro mais claro, favorável ou não. Mas, gente, eu acho honestamente muito difícil a contribuição sindical passar por uma reforma legislativa que a recoloque nos termos até então existentes. Nós temos que ser honestos nisso, gente. Senão a gente fica vendendo ilusão, terreno na lua. Nós não podemos mais nos enganar.
não existirá na modulação existente da contribuição sindical. E na medida em que o Supremo vem e diz que esse absurdo que foi a reforma trabalhista é constitucional, eu acho muito difícil, não é, Camargo? Muito difícil do ponto de vista institucional. Eu acho que depois ele vai enfrentar isso com mais competência e mais profundidade do que eu. Mas nós temos que ser honestos no nosso debate, né? Então, eu acho que vai ter que ter um momento que central, federações, confederações, sindicatos vão ter que sentar e fazer a sua repactuação política. E não dá para deixar para muito longe, não. Porque ou vai ser no amor ou vai ser na dor essa repactuação. É melhor que seja no amor, porque ainda resta um afeto. Porque quando não tem mais afeto, aí é que nem casal que briga, né? Dizia meu professor de economia na faculdade. Como é quando o dinheiro, né, quando o desemprego entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Então, assim, nós precisamos honestamente fazer esse pacto político. Nós precisamos dizer para nós mesmos qual é o sistema sindical que nós queremos. Se é com ou sem confederação, se a central vai suprir o papel da confederação, e eu acho que as confederações seguem sério risco de existência. Elas vão ser tragadas pela estrutura das centrais sindicais. As federações que não têm um trabalho, como aqui tem no Estado, certamente vão se transformar em pequenos escritórios que só vão ter um CNPJ, uma secretária e um telefone. E vai restar de verdade os sindicatos fortes, diga-se de passagem. Então, para não repetir, nós precisamos fazer o nosso pacto político, nós precisamos fazer a nossa constituinte do movimento sindical e dizer qual será o nosso sistema. Não sou eu que vou dizer qual é melhor para vocês. Vocês é que têm que arcar com os ônus dessa decisão, de um modelo ou de outro. Dialogando com a questão que o Wilson traz, eu acho que trazer esse diálogo do fundo partidário e do fundo eleitoral para a nossa narrativa é importante, porque nós mexemos no calo do sistema de representação política. Então, beleza, para o sistema sindical patronal tem sistema S. Para vocês manterem as estruturas partidárias, tem o fundo partidário. E para disputar a eleição, vocês têm o fundo eleitoral. É democrático? Ué, os parlamentares que foram escolhidos por nós definiram essa regra. Nós temos que fazer o debate com a sociedade. Se a regra de participação e de representatividade deste sistema se dá pelo número de eleitores filiados a um partido ou se dá pelo número de deputados eleitos. Mas digo a vocês, na medida em que a gente aponta o dedo para a representatividade dos outros, nós apontamos outros 3 para nós mesmos. Qual é o nosso pacto político de representatividade e legitimidade das nossas decisões? Esse também vai ter que ser um tema que a gente, na nossa constituinte interna, vai ter que enfrentar. Por fim, eu creio, Wilson, que essa questão do ressarcimento, eventualmente algum problema, nessa fase de transição até a posterior definição do que vem a ser um consenso no âmbito do Ministério Público, um consenso mínimo no âmbito do Ministério Público com análises centrais, ou mesmo nós definirmos e dizermos para o Ministério Público e para a sociedade em geral quais são os nossos critérios de definição, imposição, taxação e fixação das nossas contribuições, tudo que for construído temporariamente, e essa experiência do dissídio coletivo é positiva, porque já é um reconhecimento dentro do tribunal da possibilidade de imposição dentro do dissídio coletivo de uma taxa de negociação sem oposição do Ministério Público, certamente é um avanço. Nessa guerra de guerrilhas, que sempre foi a contribuição negocial, cada avanço é uma vitória. E cada vitória, e aí eu sugiro, tornar pública, à medida que isso seja homologado, fazer o banco de dados para que a gente possa replicar essa experiência para as outras entidades. Mas isso tudo são vitórias pontuais. O mais importante é o nosso pacto político. E eu acho que o fórum aqui estadual é uma grande ferramenta para a gente avançar nesse sentido. Então, sem estender mais o meu tempo, porque eu também quero ouvir o Camargo, querido doutor Camargo, dizer para vocês que
Talvez a gente não consiga reunir tanto mais gente, talvez com mais dificuldade, mas a gente tem que aproveitar também a tecnologia. Eu até defendi em Londrina a gente começar a fazer a assembleia virtual, com um processo de deliberação que possa utilizar de maneira séria as ferramentas, mas que todo mundo possa decidir cada vez mais pensar o nosso futuro. O futuro pode ter mais zona cinzenta, dependendo do que for definido nas eleições presidenciais, ou menor área de zona cinzenta, mas teremos áreas turbulentas na nossa frente. Muito obrigado, gente, valeu, bom trabalho para vocês. Nós agradecemos o professor Sandro pela sua palestra maravilhosa. E o doutor Santos sempre está à disposição do movimento sindical. Ele faz isso aí constantemente, está sempre nos dando uma orientação muito boa e nós agradecemos. Nós vamos ter um intervalo de 10 minutos e logo em seguida vocês não dispersam não. Ouvir o doutor Camargo é maravilhoso. Não dispersem, 10 minutos um cafezinho. Obrigado, doutor Santos.